Está lá no Código, capítulo 2, dos crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado de Direito. Tem lá o Estado democrático de Direito, né? É desnecessário colocar esse democrático, mas lá está no texto legal. O artigo 359, esse é um artigo-chave. 359L diz: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o artigo 359M de Maria, M, diz: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, o que obviamente também diz respeito àquele que foi escolhido já pelos eleitores, pela maior parte da população que foi votar, mas ainda não tomou posse. E há as penas correspondentes. Há sobre eleição, no N de nada, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. E a questão de Alexandre de Moraes declarar-se ou não suspeito para ser o juiz do caso, uma vez que ele aparece como vítima, uma vez que ele era alvo da ação criminosa. Ocorre o seguinte: se não houvesse inquérito algum, tivéssemos agora um inquérito inaugural, tudo foi descoberto agora, nada havia sido descoberto antes, aparece lá o nome de Alexandre de Moraes como alvo de uma ação criminosa, e aí o caso chega ao Supremo e Alexandre de Moraes é escolhido juiz. Aí você pode alegar que há um caso típico de suspeição. Como assim? O cara é alvo. Como ele pode ser juiz em um caso em que ele é um dos alvos, uma das vítimas potenciais da ação criminosa, citado ali nominalmente? Ocorre que não é esse o caso. Ele já era o juiz. Muito antes, em inquéritos com nexo causal entre eles. Inclusive o inquérito referente à tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Ele já era o juiz. Olha, nós criticamos muito várias decisões do Supremo, inclusive, já repetidas vezes, dissemos aqui, que Alexandre de Moraes, quando se torna o relator do caso lá das notícias falsas, isso só deveria ter acontecido como resultado de um sorteio e não por indicação. A questão do inquérito sem provocação, de ofício, ela se baseou no regimento interno do Supremo. E ela era discutível até o momento em que houve ação física contra o prédio do Supremo. Lá atrás, fogos atirados e tal. Isso casa perfeitamente com o artigo do regimento interno que prevê o inquérito estabelecido de ofício,
sem provocação da PGR. O que em todos os outros casos não ocorreu. Houve o pedido da PGR para apreciação do Supremo. Todos os outros. E há uma questão, aqui já é quase teórica essa questão, mas talvez seja mais importante. Lá atrás, o Supremo percebeu, juízes do Supremo, com informações que recebem, com as conversas que circulam em Brasília, eles perceberam que havia um movimento golpista. Mas não havia nada a ser tratado oficialmente, juridicamente. Era algo ainda abstrato, mas que mesmo assim era perceptível. Ainda não estava materializado, embora já houvesse movimentos nessa materialização. Então, o Supremo começa a construir uma espécie de muralha em defesa do Estado de Direito, das instituições democráticas e da Constituição. E, fazendo isso, o Supremo, sim, cometeu erros. E há um erro, aí é que entra a questão teórica. A oposição ao Bolsonaro foi, em muitos momentos, preguiçosa, negligente e terceirizou a sua ação. Falou, não, o Supremo vai cuidar disso. Tanto que a ação política era mais por intermédio de advogados acionando o Supremo do que no parlamento. Mais importante do que na ação direta com a população. No esclarecimento. Na capacidade de levar o tema até as fábricas, os campos, o comércio, as cidades, os meios de comunicação, terceirizaram. Os opositores terceirizaram. E, já com informações que não permitiam qualquer materialização de uma resposta judicial, o Supremo foi agindo pelas beiradas. O que parte dessa oposição, a parte que tem de fato preocupação com a ordem social, política e econômica do Brasil, o que ela não entende, aquela que tem representação relevante, que tem cadeiras no parlamento, etc., é que é preciso escancarar a causa dos grandes problemas sociais e econômicos brasileiros e a causa da instabilidade política brasileira. O Brasil teve 15 anos de ditadura com Getúlio. O Brasil teve 21 anos de ditadura militar. O Brasil teve tentativas de impedir a posse de um presidente eleito, Juscelino Kubitschek, e foi preciso ação militar para garantir a posse. O Brasil teve renúncia de presidente ou suicídio, a renúncia e o suicídio do mesmo presidente, Getúlio, em 45, e claro, ele tinha mais de sair mesmo, né? Depois daquela ditadura proto-fascista que comandou. Mas ele foi ameaçado. Você vai sair de um jeito ou de outro. E em 54, um outro Getúlio, o Getúlio trabalhista, reformista, nacionalista, no momento em que isso tinha um peso muito grande, a Guerra Fria já estava em andamento, com uma ideia muito clara de soberania e independência,
ele sofreu e recebeu um ultimato. O ultimato foi claro, o ultimato foi: renuncie ou nós tiraremos você daqui. E ele se matou. E o próprio golpe que leva Getúlio ao poder, ele começa com o comando militar, tirando Washington Luiz, ali nos dias derradeiros de seu mandato, já que seria sucedido pelo Júlio Prestes, eleito, e que nunca tomou posse. Eles tiraram Washington, eles negociaram com Getúlio, e Getúlio assumiu a presidência e virou um ditador que matou, que torturou, que oprimiu, que reprimiu, que censurou, que prendeu arbitrariamente. E essa foi a atuação permanente da ditadura militar por 21 anos. Prendendo arbitrariamente, perseguindo, censurando, torturando e de maneira sistemática, quase como uma política de Estado. A tortura era uma política de Estado. Matando, sequestrando bebês. O que na Argentina foi feito de maneira assim escandalosa, né? Aqui também ocorreu. E tivemos golpes dados no parlamento. Mas é interessante notar que civis ou militares, todos os golpes dados no Brasil, inclusive aquele que pare a República, que dá à luz a República, foi um golpe militar, uma quartelada. Todos eles foram movidos por a mesma causa, ou houve um só mandante para todos os golpes de Estado no Brasil. O golpe de Estado, ele não é necessariamente ruim ou bom. Porque o golpe de Estado pode ser apenas a tomada do poder para uma revolução, como abertura das portas para um processo revolucionário. Eu já disse aqui, o Trotsky se refere à Revolução de 17 como golpe de Estado, porque houve um ato inicial de golpe de Estado, e que inclusive se estende até janeiro de 18, com uma tomada informal do parlamento. É um golpe de Estado. Mas a ele seguiu-se uma revolução. A mudança da ordem política, econômica, social. Eu tenho saudado aqui os golpes de Estado em Burkina Faso, no Mali, no Níger. Sim, golpes de Estado. Porque são libertadores. São golpes de Estado que têm a intenção revolucionária. Não sabemos, só Deus sabe se eles conseguirão. Porque eles sofrem ataques da União Europeia, particularmente da França, inclusive em ações de grupos terroristas, sofrem pressões imensas dos Estados Unidos e estão encarando. A Alemanha falou que se ficar assim vai fechar a embaixada. Por favor, feche agora. Podem ir, não sentimos falta de vocês aqui. Os Estados Unidos ameaçam retirar os soldados. Retirem já. E agora não é um pedido, é uma ordem. Retirem já. Não queremos seus soldados aqui. E haverá tentativa de assassinato, de golpe de Estado contra esses revolucionários, não há dúvida. Mas esses são golpes de Estado que foram dados para a transformação da realidade, da terrível, da miserável realidade daquela gente. Oprimida, roubada, pelos locais e pelos europeus. E em alguns casos também pelos Estados Unidos. Roubados.
massacrados, escravizados. Então são golpes de Estado que têm um intuito revolucionário. Mas há o golpe de Estado que é só isso. É um remanejamento no poder político sem qualquer alteração da ordem econômica, social. E todos os golpes de Estado no Brasil foram isso. Remoções de peças que se tornaram indesejáveis e indesejadas e a substituição por alguém que possa fazer o serviço melhor para a plutocracia que governa o país e controla o Estado. E não é aqui. Nos Estados Unidos é assim. Matam presidentes, matam líderes, matam aqueles que representam alguma ameaça. Aliás, a família do Malcolm X está com, hoje, um processo em que pede que o Estado reconheça sua participação, que não foi só aquele grupo islâmico do qual o Malcolm X era um dissidente, não foi só aquele grupo islâmico, não agiu sozinho, agiu com colaboração de FBI, de CIA. Martin Luther King é uma obviedade, né? Que ele foi assassinado pelo Estado. É a plutocracia. E no Brasil, inclusive aquela parte que aliou-se ao João Goulart durante um período chamado capital nacionalista, burguesia nacionalista, rapidamente aderiu ao golpe de Estado. E não só indústrias, bancos, mas também meios de comunicação. Alguns colaboraram até materialmente, até com a repressão, até com a caça a opositores, ajudando materialmente. Hoje tentam ajudar de outra maneira, né? Mas o fato é que houve sempre uma causa comum. Da mesma fábrica saíram todos esses golpes. É sempre a ideia de que, naquele momento, é mais interessante para a plutocracia, para o capital financeiro, para o grande capital, um governo com poderes excepcionais. Já pensou, por exemplo, agora não tem opção, hein? O novo governo estabeleceu a carteira verde e amarela como a única que pode ser usada em contratos de trabalho. Ato institucional número 1. Ou então está abolida a relação formal entre capital e trabalho. Está abolida. Voltamos a Manchester do século XIX. Chega dessas garantias que só atrapalham a geração de empregos. Vocês têm de escolher entre as garantias e o emprego. Isso foi dito. O Bolsonaro disse isso ainda em campanha. O Paulo Guedes dizia isso. O golpe de 64, por exemplo, ele estabeleceu aquilo que era algo esparso, ocasional. Ele estabeleceu o controle do capital internacional, particularmente dos Estados Unidos, sobre a economia brasileira, sobre a organização financeira brasileira e sobre a dívida pública. A dívida pública, que virou um instrumento de transferência de riqueza pública
para cofres particulares. Então, o Estado, ele é um instrumento político. Muitas vezes, ele se descola, não é? Ele age com alguma independência, mas ele tem a sua natureza. Ele defende a ordem estabelecida, a dominação estabelecida, a manutenção da ordem estabelecida, e é por isso que é impossível capitalismo sem Estado. Impossível. Não adianta o Milei dar saltinhos e falar em anarcocapitalismo. Não existe anarcocapitalismo. É uma coisa ou outra. O Estado é fundamental. O Reagan foi o portador da maior transformação econômica nos Estados Unidos e que produziu no mundo a transformação de riqueza produzida com lastro. Isso não tem nada a ver com o padrão ouro, que sumiu lá no Nixon. Mas havia, até o início dos anos 80, a riqueza produzida. Isso foi substituído pelo sistema crédito-dívida. Crédito-dívida. A economia passa a depender da relação crédito-dívida. É a tomada do capital produtivo pelo capital financeiro. Isso foi feito por Thatcher, isso foi feito por Reagan e por todos os epígonos, né, que ainda hoje estão aí. Isso foi elaborado teoricamente pela Escola de Chicago, pela Escola Austríaca, com diferenças importantes entre as duas escolas. Não por acaso, os mestres dessas duas escolas foram ao Chile bater palmas para Augusto Pinochet. Pinochet realizava o que eles haviam elaborado. E aí eles não estavam nem aí com tortura, derramamento de sangue, assassinatos em massa, repressão, prisão arbitrária. Nada disso importava. Importava que os seus conceitos econômicos estavam sendo aplicados pelo governo Pinochet, então era um grande governo. Isso foi dito por Hayek e por Milton Friedman. Agentes políticos. E foi colocado lá para isso. Foi colocado lá pelo Departamento de Estado, pela CIA, pelo Departamento de Defesa, pelos barões da economia chilena e pelo grande capital americano que tinha interesse principalmente no cobre chileno. E os que queriam a privatização do sistema previdenciário, sistema de saúde. Hoje, isso já não é nem algo embrionário, isso está dado, né? Há um febril movimento de privatização. Poder fazer isso sem amarras jurídicas e políticas é algo que tornaria o serviço muito mais rápido. Sem contestações, as contestações seriam caladas. Então, há um interesse, porque senão não há golpes. Na antiguidade, houve vários golpes pelo poder. Você tem relatos bíblicos de golpes de Estado em Israel, não em Judá, mas em Israel, quando houve a separação, Judá, Benjamim, à parte, as outras 10 tribos. Golpes de Estado, mas era pelo poder. O poder político, militar, o prestígio. O capitalismo traz, porque no feudalismo isso era muito difícil. O poder político do senhor feudal era o seu feudo. E claro, quando o rei dele precisava para uma guerra. O capitalismo, ele não tem fronteiras para o poder político do capital. A Revolução Francesa é a burguesia dizendo: chega de nobreza. A grana é nossa. Nós produzimos a riqueza. Nós queremos o poder político para usar a favor da nossa produção de riqueza e reprodução de capital. Essa é a Revolução Francesa, com todos os desvios, né?
os fanáticos, que foram rapidamente exterminados pelo próprio sistema que havia feito a Revolução. É a Revolução Burguesa, inaugural, que já havia ocorrido de outras maneiras, com guerras, etc., na Inglaterra, quando o rei perde o poder absoluto. Né? Ele passa a ter um poder quase meramente protocolar, embora isso só tenha se realizado plenamente a partir da Elizabeth, quando não há nenhum poder. É meramente formal. Mas falamos em Chile, então para finalizarmos, eu me lembro aqui, onde está a raiz desses golpes? Há uma conversa, está na internet, só colocar aí no YouTube, conversa entre Salvador Allende e Fidel Castro no Chile. Isso foi em 1971. O Fidel chegou para ficar poucos dias. Chegou no dia 10 de novembro de 71. Mas ele não quis ir embora, não. Ficou até 4 de dezembro. E naqueles 24 dias ele até produziu alguns constrangimentos, porque ele viajou pelo país, constrangimentos para o Allende. E começou a dizer o seguinte: não vai dar certo. A ideia da Revolução Pacífica, a ideia da Revolução pelo voto, ela esbarra na resistência do capital. Ele não vai permitir. E nessa conversa, há um momento em que Allende começa a falar de diversas situações de conspiração, de sabotagem econômica. E ele fala, o Fidel ouvindo, aí o Fidel só fala assim: é o imperialismo. Aí o Allende continua falando e ele fala: é o imperialismo. E o Allende diz, inclusive, que não receava um golpe porque o povo e as Forças Armadas não permitiriam. Mas foram as Forças Armadas que o derrubaram e o mataram. As Forças Armadas, nas quais ele confiava como uma muralha intransponível contra o golpe, como disse Fidel, para Allende, tinha na sua origem o imperialismo. Então, todos esses golpes, que não são revolucionários, são apenas remanejamentos no Estado, e qual papel o capital entende que o Estado deve cumprir naquele momento, eles saem todos da mesma fábrica, meu caro Ronald Gimenez.